O nosso papel no TCU em relação, não só ao SUS, mas em relação em função da crise, né, atual da pandemia, tem sido muito de contribuir com a melhoria tanto da governança quanto da gestão. E em outras ocasiões, em outras reuniões, um comitê técnico de direito sanitário, a gente fez uma abordagem mais jurídica, de jurisprudência do tribunal, em relação às aquisições de medicamentos, dos insumos, da questão da execução orçamentária e financeira, da execução dos fundos, né, do fundos estaduais e municipais de saúde. Dessa vez eu quis ressaltar, e estou ressaltando, o fortalecimento da governança, né? A gente tem convicção no tribunal, os ministros e o corpo técnico, que aqui eu estou representando, de que a adoção de boas práticas de governança pelo gestor público facilita muito as entregas públicas, né? O atendimento aí das necessidades dos cidadãos. Então, a gente sempre trabalha com o conceito de governança que envolve os componentes fundamentais, né? Governança significa aplicação, né, de práticas de liderança, de estratégia e de controle para que o gestor público possa avaliar a sua situação, enfim, fazer um diagnóstico, né, da sua estratégia, direcionar a sua atuação, sem dúvida nenhuma que o componente da estratégia é fundamental, o planejamento é, né, importantíssimo para a definição de prioridades, isso tem a ver com a governança, e monitoramento, né? Monitorar o seu desempenho, monitorar os resultados, e é nessa linha que a gente vem trabalhando junto ao sistema, na atuação nossa, né, da SESC Saúde do TCU, de fortalecer a governança do SUS e também no enfrentamento à pandemia. Nós temos aí uma quantidade grande de processos em relação à Covid. Só na minha área, na Secretaria SESC Saúde, são em torno de 150 processos, entre fiscalizações, auditorias, denúncias, representações, algumas solicitações do Congresso Nacional. A CPI agora da Covid nos solicitou alguns trabalhos. Então, uma quantidade grande de processos e que acabou pautando, né, a nossa atuação, não podia ser diferente nesses 2 anos, 2020 e agora em 2021. Mas nós temos um acompanhamento importante junto ao Ministério da Saúde, um processo que começou com a relatoria do ministro Benjamin Zimmermann e atualmente está sob a relatoria do ministro Vital do Rego, que visa justamente a fortalecer a governança, o modelo de governança, a estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento à pandemia. E no âmbito desse acompanhamento para fortalecer a governança, a gente trata, lógico, da liderança, mais uma vez, né? Desculpe estar sendo redundante, mas da liderança, e aí a liderança envolve também a articulação e a coordenação, né? O Ministério da Saúde tem um papel importantíssimo de coordenação das políticas públicas no SUS, né? Das ações de enfrentamento à pandemia, e nós percebemos algumas fragilidades nesse sentido, né? Não só da coordenação interna da própria pasta e dos ministérios, todos os ministérios, mas também essa articulação com os estados e municípios faltou. Ela nunca foi ideal, né? E a gente sempre trabalhou, discutiu muito, não só com a presidência da República, com a Casa Civil da presidência em função do gabinete de crise, mas também com o Ministério da Saúde para fortalecer essa articulação com estados e municípios. Nós sabemos que, historicamente, o Ministério da Saúde sempre foi um bom supridor de recursos, né, do sistema, mas não basta, né? Tem o seu papel de orientação, de coordenação nacional no enfrentamento à pandemia que faltou. Então, sem dúvida nenhuma que esse foi vamos dizer assim, uma boa prática, um mecanismo de governança que a gente cuidou bastante. Além disso, lógico, o planejamento estratégico, né? Por mais que a gente saiba que a crise dificulta, né, estabelecer um planejamento estratégico, mas no início a gente entendia dessa maneira, mas com o passar do tempo era necessário, fundamental, que tivesse uma estratégia bem consolidada de enfrentamento à pandemia. E uma estratégia que também compreendesse um plano de comunicação nacional, né, para que ficasse mais claras aí as responsabilidades de cada ente. Também não existiu, né, esse plano de comunicação, a gente
nos nossos acompanhamentos, os nossos relatórios apontaram, né, a necessidade de existir esse plano de comunicação, e também não só para que todos saibam das suas responsabilidades no âmbito do sistema, no enfrentamento à pandemia, mas também o cidadão, né? A sociedade ser esclarecida do seu papel, das suas responsabilidades, das medidas não farmacológicas, distanciamento, de uso de máscara, enfim. Então, sempre essa foi a nossa atuação, no sentido de fortalecer a estratégia, o planejamento, a transparência, informação, que é muito importante para a tomada de decisão, né? Planejamento só vai ser bem estruturado se tiver informação qualificada para facilitar a tomada de decisão. Então, nós fizemos uma série de recomendações ao Ministério da Saúde para fortalecer a transparência, a comunicação com a sociedade, a coordenação, a estratégia, que às vezes não ficava clara, né? Por vezes a gente não compreendia bem o papel do Comitê de Operações Especiais, o COI, no Ministério da Saúde, às vezes o gabinete de crise, em que medida, né, havia essa relação, porque é, na verdade, um modelo instaurado, né, de processo decisório, de enfrentamento à pandemia, né, um modelo, esses comitês, né, e a gente também nós apresentamos nos nossos trabalhos algumas recomendações para fortalecimento desse modelo, dessas estruturas de governança. São 5 acórdãos até aqui, nesse acompanhamento, e se eu fosse listar, Adriana, colegas, cada uma das recomendações e determinações, eu ficaria aqui algumas, eu não digo horas, né, mas um tempo precioso aí da gente listando, porque são muitas contribuições importantes, seja na governança, seja na assistência farmacêutica, né, sobretudo a preocupação nossa, né, daquele momento de crise, quando faltou medicamento de intubação, né? Então a gente tentou fortalecer, fez uma série de recomendações para fortalecer esse monitoramento junto à indústria nacional, para que não faltasse esses medicamentos de intubação, e acabou, em algum momento, né, estados e municípios tiveram muita dificuldade de adquirir esses medicamentos em certo momento de crise. A vigilância epidemiológica, o Plano Nacional de Testagem, os próprios critérios de financiamento dos fundos de repasse de recursos para estados e municípios. Nós acompanhamos também a execução financeira, não orçamentária, né, mas financeira, porque a gente acompanhou os saldos existentes nas contas dos municípios, dos estados, e sempre orientando, né, que houvesse uma agilidade maior na aplicação desses recursos, que era para salvar vidas, né? Então, esse foi o panorama, Adriane e demais colegas, da nossa atuação no enfrentamento à pandemia. Sim, teve uma participante que fez uma ponderação que eu achei importantíssima. Ela ponderou da falta de uma uniformidade de entendimento, às vezes, entre os órgãos de controle, né? Isso dificulta muito o papel do gestor. Às vezes, os próprios órgãos de controle interno, CGU, TCU, Ministério Público, às vezes, a própria divergência, às vezes, de opinião entre o Tribunal de Contas local, né, do Estado, e o TCU. Então, eu entendi que foi importante essa colocação da procuradora, porque isso dificulta muito o papel do gestor, né? Isso traz uma certa insegurança, né? A insegurança jurídica, ou certo temor, né, que o gestor tem de tomar decisões no momento de crise, né, de ter que adquirir determinados insumos com preço exorbitante, né, naquele momento de alta demanda, né, de crise. Então, eu achei importante a colocação, e o nosso papel tem sido esse debate, essa participação nossa na Câmara Técnica, em outras reuniões com o CONAS, com o CONASEMI, sempre visa dar maior segurança jurídica ao gestor. Lógico, a gente está falando, Adriane, do bom gestor, né? Daquele que quer fazer um trabalho importante. Graças a Deus, os mal intencionados, né? Aqueles que querem se aproveitar da crise e desviar recursos, é minoria, né? Nós sabemos que existem nos estados e municípios gestores sérios, íntegros, querendo fazer um bom trabalho, e em relação a esse gestor, a nossa preocupação de dar maior segurança. Então, a nossa participação é sempre nesses fóruns importantes para orientar, né, a atuação do gestor e tentar aumentar aí o nível de segurança jurídica. Lógico, a segurança jurídica do gestor sempre vai estar relacionada a uma boa instrução processual.
na medida em que, né, numa aquisição, mesmo no momento de crise, né, se você faz uma definição precisa dos quantitativos que você quer adquirir, né, faz uma pesquisa de preço no mercado, mesmo que esse preço esteja, né, num nível bem superior do que normalmente em momentos de não crise se adquiria, mas que isso fica provado, né, nos autos, claramente provado de que aquele preço é o que está sendo praticado no mercado, que não há nenhuma irregularidade, nenhum sobrepreço, porque o gestor, a decisão que tem que pautar, né, o gestor nesse momento de crise é salvar vidas. Né? Enfim, então, são princípios fundamentais na Constituição que acabam se sobrepondo a outros princípios de menor hierarquia, porque naturalmente que o tribunal já se manifestou em algumas ocasiões, quando houve uma dúvida muito grande do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, do governo federal, se devia ou não aceitar aquelas condições, né, da Pfizer para a aquisição da vacina da Pfizer. O tribunal pediu que fosse feita uma consulta e deu uma resposta jurídica, né, bastante robusta, permitindo e dando mais tranquilidade ao governo brasileiro da contratação da Pfizer. Né? O importante era ter vacina, o importante era salvar vidas.